Esta semana as pessoas me perguntaram muito sobre José. Tem no nosso canal falando sobre José do Egito, como era o antigo Egito. E tem um estudo de mais de hora falando sobre a cultura egípcia. Mas vamos fazer um ping-pong aqui para esclarecer. Se você tiver alguma dúvida, você diga aí, comente aí. Você é bem-vindo ao comentário, tá? Por isso que eu chamo para conversar. Nós estamos conversando. Então, José, no Antigo Egito, né? Na época, o Egito já passou por várias dominações. O Egito é um dos maiores mistérios do mundo, porque todo mundo que domina o Egito é conquistado pelo Egito. Existe o espírito da instituição. Veja aí, espírito da instituição, Joilson de Assis. O espírito da instituição Egito é uma das coisas mais fortes que tem, porque o Egito já passou por mais de 12 ou 15 dominações de povos diferentes. Na época que José foi para o Egito, a dominação era Ixon. Tinha uma dinastia egípcia, que o Egito já foi dominado por negros, por brancos, por amarelos, por Ixon, por sumérios. Vários povos já dominaram o Egito. Né? E quando José foi para o Egito, o domínio que estava ali era um domínio Ixon, que era um domínio que veio, um domínio branco, né? Era um faraó branco. E o povo egípcio, né? Ele tem uma energia naquelas pirâmides que o cara, quando entra, aí o cara matava os soldados, ficavam os sacerdotes, e esses sacerdotes transmitiam a religião e as energias. Um dos lugares mais misteriosos do mundo egípcio foi Catara. Catara foi aonde Moisés foi ensinado. A religião de Catara é a religião da energia. Né? Catara é uma das regiões mais energéticas do Egito. Então, quando Faraó, como é o nome daquele cara, que a mulher estava doida por José, quando José chegou no Egito, o domínio era Ixon. E esse faraó estava mais ou menos há 20 anos no poder. Né? A dinastia estava começando ainda, que lá na frente cai de novo. Né? E o Egito era como fosse Nova York, os Estados Unidos hoje. Era um lugar bom de se viver. Né? Geralmente se fala muito mal do Egito. Né? Não sei por que se fala mal do Egito. Bem, por causa dessa rivalidade religiosa. Mas o Egito era uma metrópole do mundo. Em suma, o Egito era pacífico. Tinha o sistema. Qual era o sistema puíco? O sistema puíco do Egito era. Primeiro era a família real, o rei no top. Família real, os babão do rei, aí vinha os militares com os sacerdotes, que tinham mais ou menos o mesmo poder, militares e sacerdotes. Né? Aí depois vinha os trabalhadores, engenheiros, artistas, né? E depois vinha a fuleiragem, né? Toda. Então tinha uma hierarquia. As mulheres no Egito eram muito bem tratadas, ao contrário de outros reinos. O Egito tratava muito bem suas mulheres. Até a vida sexual do Egito era diferente, porque o Egito ele se preocupava depois que casava. Antes de casar, a fuleiragem era total. A mulher podia dormir com quantos homens quisesse, o homem também, mas depois que casasse, a lei era firme, né? Firme. A bigamia também existia muito no Egito, né? Existia também uma raça sacerdotal que eles prezavam muito, eram mulheres sacerdotais, cuja duas Faraó deu para José. Duas mulheres sacerdotal. Olha. Então, o comércio era a força do Egito e a ciência. Os astros, eles eram fascinados nos astros. Por isso que Abraão foi tão bem recebido no Egito, porque Abraão, segundo Flávio Joséfo, ele era astrônomo e era o Baida.
E os Ubaidas sabiam de tudo, de extraterrestre, tal. A terra egípcia seria a terra que Deus iria dar para os judeus. Não. O Egito foi uma formação. Toda a riqueza judaica começou no Egito. Todas as pessoas que Deus, né, colocou no caminho de Israel, ensinou Israel alguma coisa, tá? Ou seja, o Egito ensinou alguma coisa a Israel, né? Te amo. Não, o Egito ensinou alguma coisa. Cada povo que Israel foi escravo aprendeu alguma coisa. E lembre-se que Israel passou 400 anos dentro de Israel. Isso é a idade do Brabrá, a idade do Brasil, tá? Estamos falando um pouquinho a cultura egípcia para jogar para José, tá? Então, quando José chegou no Egito, o Egito, né, ele estava em expansão com a nova dinastia, né? A terra egípcia seria Deus prometeu uma terra tão seca para o povo de hebreu. É porque ali foi onde morreu, ali onde houve aquela terra de Israel, é uma terra energizada. Antes do dilúvio, antes do Egito, aquela terra era energizada. Ela não era tão seca assim não, tá? É uma terra energizada, onde Eva pecou, onde Caim matou Abel. Houve muitas histórias ali antes do dilúvio. Então aquela terra é uma terra energizada. Que ele podia ter trazido Israel para a Amazônia, né? É tão rica, né? Israel passou por várias escolas. Cada povo era um caso. Exato, Ana Maria. Ana Maria, cada cativeiro que Israel tinha, cada cativeiro que Israel tinha era uma escola que Israel tinha. Lembre-se que foi no cativeiro egípcio que Moisés recebeu toda a instrução como príncipe de Faraó, né? Então, Moisés era um faraó, tá? Moisés era um faraó. Moisés era um faraó, pastor? Sim, ele chegou ao topo, ele conseguiu legalidades. Em suma, o Egito não era tão mal. A gente vê cidades do Peru, os maias, astecas, muito cruéis, matando pessoas, tal. O Egito nunca se destacou com esse, não. E o Egito não era essa putaria que os crentes ficam dizendo que era, não. É porque existe rivalidade entre Israel e o Egito, mas é aquela rivalidade de marido e mulher que se separou. Porque existe essa rivalidade entre Israel e a Alemanha. A Alemanha não é essa putaria que os judeus dizem. É porque eles eram casados, aí depois separaram. A Alemanha é um país respeitável e um povo mais forte, um dos povos mais fortes da Terra. Mas aí, como se separa, o outro não presta e o outro é safado. Você está entendendo? Sim ou não? Você está entendendo? É como, em parte, a minha família é judia, em parte, minha família é alemão. Então, eu fico dividido. Não sou nem por um nem por outro. E é para ser para quem? Eu sou por Deus. Mas que Israel tem qualidades maravilhosas, tem. E que os alemães têm também. Agora, ex nunca presta. Na boca das pessoas, né? Mas não quer dizer, você separou de um homem, não quer dizer que ele seja o pior homem do mundo. Não deu certo com você, mas deu certo. Quantos filhos foi feito com ele? São divórcios entre as nações. Exato, Ana Maria. Então, o Egito não era putaria e raparigagem, não. Não. O Egito era uma sociedade muito bem organizada e em paz. Dificilmente houve guerras entre o Egito e outras nações. Está entendendo? Então, como eu lhe falei, é como se fosse um divórcio. Lembre-se dos divórcios de Israel. Quem é que vai me lembrando aí? Quantos cativeiros Israel teve? Quantos cativeiros Israel teve? Diga aí. Quantos cativeiros Israel teve? Quantos cativeiros Israel teve? Quantos cativeiros Israel teve? Quantos cativeiros Israel teve? Ela foi cativa lá no Antigo Egito. Ela foi cativa dos babilônicos.
Ela foi cativa dos assírios. Ela foi cativa de rei Dario. Sim, sim, sim. Ela foi cativa. Então, essas passagens de Israel fez com que Israel aprendesse, né? Então, foi mais de 30 cativeiros, né? Os judeus foram escravizados pelos egípcios, mas era o sistema da época que os judeus também tinham escravos. O que mais me admira é isso, é que o pastor fala, Deus libertou Israel porque Israel já era escrava. E por que Israel não libertou seus escravinhos? Israel foi a maior nação escravista do mundo. Sim, juntamente com Portugal, com Espanha, com Holanda. Estuda história, menino! Então não foi o fato de Israel estar escrava, foi o pacto que Deus tinha com Israel. Porque Israel, depois que saiu do Egito, Israel continuou tendo escravos e escravas. Era o sistema da época, irmão. Era. Então, quando o Egito era uma sociedade muito bem organizada, tinha vários deuses, como os cristãos também têm vários admiradores, chama-se de santos, só que eles não chamavam de santos, chamavam de deuses, né? Os crentes também têm, né? E obedece a eles, porque Calvino é um deus para o calvinista. Calvino é um deus, porque tudo que Calvino diz, o calvinista engole, né? Outras nações também têm escravos. E a própria Israel, Guilherme, tinha escravos. Se fosse por causa de escravatura, então Israel teria saído do Egito e não queria escravo. Mas ao contrário, Israel saiu do Egito. Veja o próprio Jacó não tinha escravo. Quantos escravos Jacó tinha? 30, 40 mil escravos? Era. O povo sobrou do massacre de Dina, foram todos escravos de Jacó. Massacre de Dina? Explica aí direitinho. Então ficaram escravos. Jacó pode dizer, não, eu sou de Deus, era o sistema da época, né? Então vamos lá. O Antigo Egito, ele tem um mistério muito grande. O nome desse mistério chama-se Tote, ou Melquisedeque, que também fez. Tote e Melquisedeque é a mesma pessoa, é um anjo. E todos que dominam o Antigo Egito são tomados por esse espírito chamado espírito das instituições. Você quer saber de mistério? Dá uma olhadinha aí, espírito das instituições. O espírito das instituições, ele transmite a lei e os conhecimentos de uma instituição aos seus novos membros, através de bactérias, através de sonhos, né? Então, preste atenção. O Egito era uma sociedade pacífica, geralmente não fazia guerra, mas nesse mundo, quem é que domina sem fazer guerra? Ninguém, nem Israel mesmo. Então, ele de vez em quando fazia uma guerra, mas não era assim, não era bagunça, não tinha homem burro, não tinha manichula, cabaré, essas coisas, né? Tinha os deuses que eram como fossem santos, da Igreja Católica, tá entendendo? Os escravos davam o nome dos servos. Os escravos, ele davam o nome servos. Escravo e servo é a mesma coisa, tá? Escravo e servo é a mesma coisa. Seria hoje a parte mais fraca da sociedade, né? Servos é a mesma coisa que escravos, sim. Então, quando José chegou no Egito, o Potifar era como fosse um prefeito. Faraó era o presidente, Potifar como fosse um prefeito, né? E aí eles precisavam de bastante conhecimento. José não era um leso, não. Porque José era muito inteligente, sabia ler e escrever, né? O Brasil é muito pacífico, tem relação com o Egito. O Brasil tem muita gente do Egito. Tem até alguns pastores que são a cara de egípcios, né? Eu tenho amigos meus que são pastores construtores, constrói prédios. Que se você pegar a foto dele, e pegar a foto dos caras do Antigo Egito, ele está lá. Do mesmo jeito. Então existe essa relação, né? Então, quando José chegou no Antigo Egito, ele encontrou uma sociedade muito avançada, ciências, religião avançada, né? E aí ele teve aquela interpretação dos sonhos. Aquele faraó, repetindo,
que José interpretou os sonhos, era um faraó Ickson. Não era um faraó, porque aí, como eu lhe falei, houve várias dominações, né? Era um faraó novo, que tinha aí mais ou menos 20 a 30 anos de dominação. Naquela época, 20, 30 anos era uma besteira, né? Não era de 4 em 4 anos, não. Era 30, 40 anos, aí passava para o filho e tal. Esse faraó tinha acabado de derrubar outro faraó. E outro faraó era muito cheio de misticismo. Tinha poderes magicus, tudo mais, né? Mas aí, essa nova dominação chamada Ickson, matou os oficiais, né? Pegou os sacerdotes, as mulheres, os templos, e aí continuou a mesma coisa, né? A ida de José para o Egito foi como se fosse uma escola. É como se uma tribo, para você ter ideia, eu estava estudando a vida de um cara, né, que é um grande jogador de futebol, um grande jogador de um jogo, e a família dele, primos, mãe, tios, ainda estão lá na África, correndo pelado, do mesmo jeito do que há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, esse cara veio para os Estados Unidos e virou um dos maiores jogadores, né? Isso deu uma vantagem muito grande para ele, porque ele veio para um lugar avançado, né? Aí ele voltou lá para o lugar onde ele estava para fazer caridade. Então, o que houve com José foi exposto à nação que tinha mais sabedoria na terra, né? Aí começou a exposição do povo de Israel às nações mais evoluídas. Isso começou com Abraão, pai de Jacó, né? Abraão foi para o Egito, recebeu presentes de Faraó, que era esse místico aí que queria pegar a mulher dele, porque a mulher de Faraó, a mulher de Abraão, era sacerdotisa. Então, não é porque ela era bem bonita, né? Não era falta de mulher, porque o cara podia ter 1000 mulheres naquela época. Era porque ela era sacerdotisa, né? Era o Faraó antes de José, que foi derrubado por isso que José chegou lá. Então aí Israel volta para o Egito através de José. E José tem aquele moído todo, teve o sonho, que interpretou, não sei o que lá. Você vê que o cara é novo, que ele não sabia onde o galo cantou, mas não sabia onde, né? E aí José interpreta o sonho, passa a ser governador do Egito, né? Então, a Bíblia é bem clara que Faraó deu 2 mulheres para José. Por que 2 são essas? Por que 2? Quem deu uma? Porque as 2 eram sacerdotisas, e sacerdotisas de Catara. Eram mulheres que tinham sonhos, visões. Eram mulheres sacerdotisas, que eu falo aqui tanto, né? As 2, e ele aceitou. Entendeu? Veja que ele não quis a mulher de Potifar, mas ele quis 2 mulheres. Veja que Deus vê as coisas diferentes da gente. Se ele tivesse pego a mulher de Potifar, ele estava indo contra a lei de Deus. Mas ele aceitando 2 mulheres, Deus não se liga, né? Ele podia dizer, não, eu nem quis a mulher de Potifar e não quero 2 mulheres, não, eu quero só uma, porque eu sou fiel. Está entendendo? Porque a história é uma coisa muito assim. Aí lá na frente você vê que o cara não quer comer comida, não quer comer carne, quer comer só verdura. Aí Deus ficou mais gordo que os outros, tal. Sim, ele podia dizer, não, 2 mulheres não, eu quero só uma. Não, mas ele aceitou as 2 mulheres. E as 2 mulheres deram filhos para ele. Tá? José era um superdotado. Aí onde está? Israel começa a ter superdotados. Não é à toa que alguns povos, já agora, em 1940, 1950, dizia que Israel tinha um DNA alterado. E tem, porque Deus alterou. Só que eles dizem que é os extraterrestres que alterou. Mas existe muito superdotado em Israel. E os caras, quando vêm com muita força. Então, quando Faraó, obedecendo a um plebeu chamado José, salvou o Egito, e ele se tornou governador do Egito, né? Então, nasce o grande relacionamento entre Israel e o Egito. Como os judeus conseguem entrar dentro d'água sem se molhar, eles entraram lá e absorveram todo o conhecimento do Egito. Porque eles viveram 4 dias no Egito. 4 dias, Não. 5 dias no Egito. 5 dias, Não. 400 anos! Meu Deus do céu!
400 anos é quase a idade do Brasil. Eles ficaram dentro de Israel. E aí eles casaram com as egípcias casaram com eles, e foi um negócio tão bonito, meu Deus do céu. Foi. E aí houveram, assim, a soma das almas. Houve a soma das almas. Foi gente, 400 anos não é 400 dias não, tá? 400 anos no Egito não é 400 dias não se iluda não. E aí, a sociedade do Egito era pacífica, não eram de orgias. Orgias havia, todo rei tem orgia, né? Que é o rei deitado com 5, com 10 mulheres de uma vez só. Então sempre houve, tanto em Israel como em outra nação. Né? Mas a questão da ciência do Egito, eles absorveram a ciência do Egito. Isso aconteceu com outros povos também, tá? Ou seja, o casamento de Israel com outros povos. Vou dizer mais, Israel casou, não foi só com o alemão não, tá? Israel casou com a Rússia também. Né? Para você que tem ideia, tinha mais judeu na Rússia do que russo. Os judeus chegavam a dominar a Rússia. Há até uma desconfiança muito grande, eu acredito, que o Joseph Stalin era judeu. Né? Mas toda a estrutura de Stalin era judeu. Com isso, eles absorveram, eles davam também a sua contribuição, porque um povo desse, com DNA desse... Então, a questão deles, quem dá, recebe, né? E é impossível a gente influenciar sem ser influenciado. Né? Eu acho essa história do Egito muito boa. Então, eles ficaram pacíficos no Egito 400 anos. Gente, se Israel fosse entrar agora no Egito, nós estamos no ano 2000, né? Ano 2021. Israel ia sair em 2000 e quanto? Diga aí. Ei, olha, para você ter ideia do comprimento e da profundidade da história. Se Israel entrasse hoje, 2021, no Egito, ela ia sair quando? Se Israel fosse entrar hoje no Egito, ela iria sair em 2421. Em 2421. Eita, meu amigo! Deixa o seu like para ajudar o canal do pastor Joilson. Maísa, obrigado, Maísa. João, 600, não. A gente não está em 2021, né? 6.000 é no ano judeu, Mas com 400 anos. Então a gente está em 2021. Então, se Israel entrasse hoje no Egito, ela só ia sair em 2421. 421. 421. Pá! Aí eu disse que havia falha. Então, preste atenção. 400 anos, gente. Dá para a gente se envolver ou não? Para você ver como é comprida a história de Israel. É muito comprida. A gente pensa assim, que Israel entrou no Egito, aí a mulher, não sei o que lá, e Faraó queria pegar a mulher de Abraão, saiu correndo, aí depois voltou, depois veio Jacó. Isso é uma compridideza muito grande, compridideza de uma profundidade muito grande. Edivânia, Moura, olha o pecado. Eu não entendi. Ah, sim, errei. Então preste atenção, tá? Se Israel fosse entrar hoje no Egito, ele ia sair, né? Quer dizer que Deus aceita que o homem tenha 2 mulheres, mas não aceita a mulher ter 2 homens? Vige, essas mulheres. Isso era naquela época, mulher, naquela época. Hoje, o cara ter um e manter é mais difícil. Então, é profundo, né? Isso aí, profundo. Então, vamos dizer, Israel entrou no Brasil. Então, ela só ia sair do Brasil em 2000. Aqueles patinhos. 400 anos! 2421 anos! Dá para tu aprender em 400 anos? Dá para tu aprender ou nós é tampado? Porque judeu é sabido demais. Em 400 anos, eles aprenderam tudo, rapaz, né?
Não, a Edivânia não está dizendo que quer dois homens. Ela apenas perguntou se podia ter dois homens. Não, não podia não, só se fosse escondido. Mas nem no Egito, nem em Israel. Mas um homem podia ter várias mulheres. Era o reprodutor, o domínio dos machos daquela época. Nós dominava! Ai, que saudade daquela época! E Chiquinho, eu podia ter uns 50 jumentos, e cada jumento que eu tinha, eu podia botar uma mulher em cima, e ela seria minha esposa. E Chiquinho, mas mulher hoje não anda mais de jumento? É mesmo, é. Então, a história é muito longa. Se você for estudar a história da Bíblia, né? Então José foi para lá, José ganhou duas mulheres, quer dizer, ele ganhou, como é o nome daquele negócio? Pátria, né? Como é o nome? Pátria. Ele ganhou o direito de ser. Esse domínio de José, né, deu direito para uma terra chamada Gósen. Gósen é uma terra muito boa. Alguns desses de Israel poderiam invadir a Amazônia. Alguns desses de Israel poderiam invadir. Não, não falei invadir, não. Maria. Todo mundo já quer invadir a Amazônia. Deus é machista, né? Eu não sei. Eu sei que era a época, era assim, tá? Hoje a mulher deve agradecer o cristianismo. O cristianismo deu muito valor à mulher, mas graças a Deus que também a mulher não fica devendo, não. Porque a mulher, quem mantém o cristianismo são as mulheres. 70% da nossa igreja é mulher. 70% dos dizimistas são mulheres. 70% de tudo é mulher, do cristianismo. Você olha pelo comentário, 70% que está comentando aí são mulheres. Vocês são incríveis. São sistemas que existiu, isso é história. Né? E é história com H. Tinha que ser sempre direitos iguais, mas não era, o mundo sempre machista. Na época de Lilith era igual, né? Lilith creu em Adão. Aí depois do pecado, né? Mas a mulher sempre dominou o mundo. Ele ganhou dupla nacionalidade. Valquíria, sim. Quando ele ganhou duas mulheres, ele ganhou dupla nacionalidade. Que aquelas mulheres eram egípcias. E era de Catara. Então, quando José morreu, porque José não aguentou viver 400 anos. Então, José morreu, deve ter morrido com uns 100 anos, 100 e poucos anos. Aí, ele, antes de morrer, levou o povo para uma terra chamada Gósen. G-O-Z-E-N, Gósen. Essa terra de Gósen era a melhor terra do Egito. Até o cara mijando nascia um pé de planta. O cara disse, eu vou mijar aqui nesse... Aí mijava e nascia um pé de planta. Era fértil, tinha muita água, tinha muitos minerais e esse povo de Israel foi todo para a terra de Gósen, né? Ignorado, kkkk, boa tarde. Eu não entendi essa. Então, foram lá para a terra de Gósen e cresceram muito. O povo de Israel tinha uma diferença dos outros povos. Eles faziam muitos filhos. Então, uma mulher judia, na época, ela variava ali 20, 25 filhos por cada mulher. Eita, aquelas bichinhas, era paredeira, era só enchendo e... Parecia bujão de gás, enchia aí, né? Pé de mijo. Os homens da Bíblia, além de ter muitas mulheres, ainda pegavam as servas, graças a Deus, não nasci naquele tempo, sim. E as mulheres que davam. Não quero dormir com esse homem não, vai dormir com ele, vai. Aí a serva dormia. A questão sexual, casamento, essas coisas, Deus sempre ficou, política, Deus sempre ficou olhando, né? Mas os homens é quem decide, tá? Nossa, o povo de Israel era patriarcal. Todo mundo na época era patriarcal, da China ao Egito, porque a China já existia, tá? A China era outro centro. E o cara que dominava lá era o homem pássaro chinês. E o cara que dominava cá era Tote. E o cara que fez acordo com Israel era Melquisedeque, que é o mesmo Tote, que é o mesmo homem pássaro chinês, né? Então, graças a Deus, não sou daquela época, ufa. Então, a terra de Gósen, então, como os judeus faziam muito filhos, as judeus competiam. Vê Lia, né, competia. Mas Lia não era aquela que teve o mais. Elas competiam entre si. Tu tem quantos filhos, hein, mulher? Eu tenho 18. Pobrezinha, eu tenho 25. Elas competiam. Porque a mulher se sentia poderosa e o homem também. Hoje, filho é associado a problemas, né? Mas, naquela época, filhos era associado à solução. Você tem filho, você tinha tudo, porque os filhos trabalhavam para os pais. Hoje não, os pais trabalham para os filhos.
mudou totalmente. Hoje o pai sustenta os filhos, né? Até uma certa idade. Antigamente não. A mulher já pôde com a lata d'água, vai cozinhar, vai ajudar a mãe. O filho vai ajudar o pai. Se o pai é fazendeiro, vai ser fazendeiro. Seja o que o pai for, o filho também será, né? Então, quanto mais filho você tinha, mais rica você era. Tá entendendo? Quem era doido de mexer com uma mulher que tivesse 20 filhos? Quem era doido? Os filhos vinham que nem um bote de abeia em cima. Quem poderia mexer com o velho? O velho tinha 300 filhos. Rapaz, o velho Chiquinho mandou todo mundo se lascar. Aí o cara puxava o revólver. Rapaz, eu vou matar aquele velho agora. Aí o outro dizia, vai não. Tu tá doido, é? O velho Chiquinho tem 480 filhos. Não tem Chicão, não tem Tonhão, não tem Manezão, tudo é filho de Chiquinho. Vai, mexe com o velho pra tu ver que eles arrombam a tua casa e matam tudo. Aí o cara, não, rapaz, tava brincando. Eu adoro o Chiquinho. Batia pino na hora. Por isso que a Bíblia diz, né? Hoje meu filho é minha bênção, meu amor. Glória a Deus, Gilene Nunes Cândido. Eu estava até estudando a história, que eu gosto muito daqueles humoristas do passado, né? O senhor disse que ela não teve filho, está abandonada por tudo e por todos, né? É triste uma história dessa, mas se repete muito, né? Era uma humorista que eu gosto muito dela, eu acho ela muito linda, né? Eu vou até pesquisar para ver se ela não teve filho mesmo. Ela está abandonada pela TV que ela tanto trabalhou, ela está doente, está sendo internada todas as horas, mas não tem filho, parece que não teve marido, uma coisa assim, né? Não posso dizer porque eu não pesquisei ainda, mas o senhor falou que ela não tem, então talvez ela tenha informações extraterrestres também. Aí a questão é que aquela cultura daquela época era uma cultura patriarcal e tinha mulheres felizes naquela cultura e tinha mulheres infelizes. Hoje é do mesmo jeito. Hoje a mulher manda em tudo, até na cueca da gente, mas tem mulheres felizes e tem mulheres infelizes. Então, independente do sistema, você tem que ser feliz com o sistema. Você está me ouvindo, sim ou não? Antigamente a mulher não escolhia marido, não escolhia homem, era filho todo dia. E tinha mulheres felizes demais. E hoje a mulher escolhe tudo e tem mulheres infelizes. Eu conheço várias mulheres que estão doentes. Por quê, pastor? Elas estão doentes. Elas são feias, não são lindas, maravilhosas, gostosas, picanhas. Sim. Não conseguem um chiquinho na vida. Então elas se perderam na vida. Então você tem que ter cuidado. Não é dizendo assim, eu gosto desse sistema, tá? Claro, o nosso sistema é o melhor. Tudo bem. Mas naquela época tinha mulheres felizes no sistema, como hoje tem índias. Índios no Brasil se casam com 3, 4 mulheres, tá? Sabia dessa não? Mas elas estão felizes lá na tribo delas. Então pega elas e traz para a comunidade para ver se elas são felizes. Então você tem que ser feliz independente, né, do sistema, seja patriarcal, mulheral, namoral, tá entendendo? Não importa. Tinha mulher feliz no Egito, pastor? Tinha. Tem mulher feliz em Israel? Tinha. Tem mulher feliz em Londres? Tinha. Então você tem que ser feliz. Ou você vive nesse sistema e domina ele, ou você que é mulher, você pode ser o que você quiser. Eu tenho amigas minhas que são coronelas, são capitães. Tá entendendo? A mulher pode ser tudo o que quer. Mas algumas delas, podendo ser tudo, não são nadas. Então, se a gente voltar a 80 anos atrás, eu conheço mulheres, né, que quem casou elas foi o pai que casou elas e elas foram felizes. Então a felicidade independe do sistema. Se o sistema não está dando certo, a gente foge dele. Mas se você não pode dizer, se você vê essas duas mulheres que casou com José, foi feliz. Oxe, o cara casado com duas, foi feliz. E aquela nega que casou com Salomão tinha 1000, ainda veio Sabá por fora, era feliz. Jacó era casado com 2, ainda tinha mais 2 fora. E Lia era feliz. Lia conseguiu tudo. A Raquel ainda foi atrás e conseguiu também, né? Hoje a mulher manda até na cueca do homem, mas algumas não sabem mandar, outras não querem mandar, outras querem que Deus decida por ela, aí se perde todinha. Quando elas pensam em casar, já estão com 80 anos. Tá entendendo? O sistema lasca um. Peça boa sorte a Deus. Vamos dizer, há 1000 anos atrás, quem escolhia
o marido era o pai. Então a mulher, em nome do Pai, de Jesus, da Maria, Maria, me ajuda, São Benedito, Santo Antônio. Santo Antônio é legal. Santo Antônio, por favor, Santo Antônio, me ajuda, Santo Antônio. Aí o velho, quem manda aqui sou eu, porque eu sou o velho que manda em tudo. Minha filha, deixa eu ver, casar com aquele fazendeiro ali. Mas dava na cabeça, a filha dele casava com o fazendeiro, era feliz. Entendeu? Não acabei de pesquisar. Ela teve filhos, tem uma filha mulher. Ah, tá vendo? Por isso que eu não disse, né, senhora? Eu não digo o nome dela não, porque para a gente não estar comprometendo, né? Mas graças a Deus que ela teve uma filha. Tomara que seja linda que nem ela, né? Eles felizes casavam pelo dinheiro. Eram felizes porque casavam pelo dinheiro. Sim, tem gente que casava pelo dinheiro e é feliz. Tem gente que casava pelo amor e é infeliz. Hã? Aí nós vemos hoje numa família. Tem uma família que uma casou por profecia. O profeta disse, vai, minha serva que tu vai se lascar. Ela foi e se lascou. A outra casou porque casou mesmo, tinha que casar, né? Casou e é feliz. O marido é tudo para ela. Então, tem uma questão de sorte no meio. A outra vivia na igreja. Veio casar... o marido que era crente de Jesus, machava e tudo. Deixou a vida dela, ela cheia de dívida. Até falsificar documentos, falsificou. E saiu assim, cheio de Jesus com outra. Já a outra casou no giro da venta. O cara nem crente era. Nem crentinho era. E hoje o cara é pastor. Entendeu? Hã? Então, peça boa sorte a Deus, gente. Peça boa sorte e Deus dá, tá? Aí o velho, sai, aqui é o ano antes de Cristo. Quem decide aqui sou eu. Aí a menina, ai Jesus, tenha misericórdia de Deus, Jesus. O próprio Labão foi muito sabido, rapaz. Labão foi ladrão, foi. Mas Labão também foi sabido. Que depois que Jacó casasse com Raquel, Jacó ia ficar rico, porque ela era sacerdotisa. E não ia querer Lia. Então, veio Labão e disse, eu vou manobrar isso aqui. E Lia deu sorte. Lia foi uma mulher de sorte. Lia foi uma mulher de sorte. Primeiro, Lia teve o primogênito de Jacó. Ou seja, dinheiro, tudo estava na mão do filho de Lia. Casou com Jacó e a outra ficou na precisão 7 anos. Teve filho, Jacó dava um beijo em Lia, Lia engravidava. A Raquel teve muitos problemas, ainda morreu de parto, mas conseguiu, ainda teve 2 filhos, né? Então, peça muita boa sorte a Deus. Deus é quem nos dá sorte, em qualquer sistema, gente. Em qualquer sistema. Às vezes a pessoa tem que fugir do sistema, às vezes não. Né? Minha mãe fugiu do sistema e deu sorte. Algumas tias delas não precisaram, algumas irmãs delas não precisaram fugir do sistema. E outra não fugiu e ficou solteira. Outras não precisou fugir do sistema e casaram. Então, cada um tem sua realidade. O que acontece é que as pessoas dizem, Deus é por mim, pronto. Será que Deus é por você mesmo? Você tem que pedir a Deus, tem que ir atrás. Me dá boa sorte, meu Deus. Eu conheço mulheres, aí a Divânia falou em riqueza aí, né? Eu conheço mulheres que foram casadas com homens ricos. Daqueles que têm 3, 4 carros na garagem. E a calcinha dela era furada. Botava o dedo assim na calcinha, ó. Calcinha furada. Era. Quando ela ia pedir um dinheiro para um absorvente, ele dizia, pra que tu quer dinheiro? O cara era mão de vaca, meu irmão. Mudou com o tempo, tudo bem, né? E eu conheço cara que é pedreiro. A mulher anda num carro novo, mora no primeiro andar e tem uma vida até boa. E é porque ela é braba que só molesta. Se ele falar, ela bate nele. Então, não está ligado à riqueza. Tem homem rico que é pobre, tem homem pobre que sabe tratar. E depende, tudo depende de tudo. Né? E a gente foge do sistema se o sistema for contra nós. Se o sistema não for contra nós, a gente não foge. Né? Minha mãe fugiu porque foi necessário. Mas minha avó fugiu e se lascou. Foi. Minha avó não era judia, fugiu para casar com um siciliano e se lascou. Então, preste atenção. A vida não é uma linha de trem. Ela tem muitas curvas e cada pessoa tem uma sorte. Aí já houve mulher rica que disse, não, eu vou casar com homem pobre. Aí casou, o cara comeu tudo que ela tinha, tudo. E depois chutou na bunda dela.
Né? Então tudo depende de tudo. Peça boa sorte a Deus, independente do sistema, de crente, de católico, patriarcal, tudo. Independente disso, você será feliz. Se você ficar dura e ficar assim, a mulher chegou para mim e disse, pastor, eu sou pura e vou casar pura. Bom, ela vai fazer 60 anos, ainda está pura. Não casou ainda, né? Oxe, ainda está virgem, tá extra virgem ainda. Extra virgem aquele negócio, né? Como é que se diz? É óleo de oliva, extra virgem. Então, a questão... e eu conheço mulher, meu amigo, que assim, ela não fez amor com o batalhão inteiro, mas a metade ela fez. E hoje é bem casada. Então, crente, filha de missionário, filha de pastor, de igrejas de renome, solteironas, esperando uma profecia se cumprir. Né? E outras, meia doidinha da cabeça, né? Arrumam. Então, é uma sorte que Deus dá. Ela vai ficar pura sozinha. Tudo indica, né? Que já vai com 60 anos. Ei, meu irmão, já vai com 60 anos, meu irmão. Já está cheio de aranha, né? Então, ela é pura, né? Então, é o seguinte, tem que saber a oportunidade. Cada um peça a Deus, Todo-Poderoso. Me dá uma boa sorte, entendeu? E se a sorte bater na porta, agarra essa sorte, pelo amor de Deus. E seja uma mulher sacerdotisa, porque é a mulher que mais sofre com isso, né? A mulher que mais sofre. Né? A mulher chegou para mim, pronto, enquanto essa pessoa que eu conheço muito é extra virgem e pura, até agora os 60, não estou sendo contra ela não, tá? Existem outras que têm 3, 4 filhos e já vai no 4º casamento e está dando certo. Então eu não entendo, eu também não. Quem disse que a vida é para entender? A vida é para viver. Então você encontra sistemas no Antigo Egito, naquele sistema era chato, Potifazão lá, sim, mas tinha mulher ali, meu amigo, que era uvinha e tinha uns negão para abanar ela, né? Uns negão, quando o marido saía, tinha uns negão lá para abanar ela, ficava com aquele negócio comprido, balançando assim, ó, e abanando ela. Como é o nome daquele negócio que ficava balançando assim? E ela, ai, negão do Zap, me dê uma uvinha na minha boca. Aí o negão, agora, tome na sua boca. Quantas uvas você quer? Eu quero 2. Tome. Abane mais, por favor. Essa vida dessa mulher era ruim? Era ruim nada, meu irmão. Mas o cara tinha 5, 6 mulheres, não importa. Ele tinha força. Tá entendendo? E quando ela sentia calor, ela chegava pro negão lá e dizia, negão. Oi, negão. Mas tinha que ser um negão, não podia ser um galegão. Assim, podia ser também, né? Aí o negão ficava balançando com aquele negócio comprido assim na cara dela, assim, e ela, ai, abana mais, tá muito calor, abana. E ele, tome! Era. Aí depois ela dizia, eu quero uva. Você quer uva verde ou uva preta? Eu quero a preta. Quer quantas uvas? 2, de 2 em 2, tá? Vai dizer que a vida de uma mulher dessa é ruim? Tá entendendo? Não, tem mulher que cada filho é um pai. E o que é que tem? O que é que aconteceu? O que é que pode fazer? Pior que algum que não tem nada na vida, nem beijo teve. Então, cada caso é um caso, gente, é se estudar. Cada caso é um caso. Então, eu acabo de dizer, o sistema patriarcal é ruim. Sabe qual é o sistema ruim? É o sistema de maldição. Que seja qual for o sistema, o cara não sai do lugar. Seja patriarcal, mulheral, familiar, igrejal. Sistemas são sistemas. E aí, você é feliz ou não? Eu conheço crente que é infeliz. E conheço católico que é feliz. Eu conheço gente que nem tem religião e é feliz. Agora, porque o sistema se contradiz muito. O pastor diz, você não pode casar com gente que não é crente. Mas aí, a irmã da igreja vai lá para a Alemanha. Esse é um caso real, tá? Aí lá na Alemanha, ela dá uma faxina lá no alemão. O alemão gosta dela, casa com ela. Casa não, se junta, né? Que alemão é difícil casar. Aí quando volta para o Brasil, o pastor não pergunta se ela é casada, se o alemão é crente. Ela vai dizer, está aqui a irmã Tontonha, casada com o alemão. Como é o nome do alemão? Manezão. Oxi, e tem alemão com o nome Manezão? Tem, que é o primo de Chicão. Que é o outro primo de Tonhão. Hoje é tudo no ão, é? Aí o pastor está aqui, a irmã, a maravilha, que foi lá para a Europa e orou muito, orou e fez faxina. E orou muito, orou e fez faxina. Mas ela vivia de 4, orando a Deus, que nada. Aí arrumou o alemãozão
e trouxe pra cá. Ele não pergunta, cadê? Tem aí um negócio de casamento. Se for um brasileiro, ele pergunta, tá? Quando eu me casei, a igreja perguntou, cadê o papel? Eu digo, tá aqui. Alcione! A Alcione andava com uma pasta enorme, a Alcione puxou a pasta e, tome! Aí o pastor olhou, disse, segundo o cartório da Baixa da Égua, esse cara é casado mesmo. Pronto. Mas se for um alemão, eles não perguntam, não. Estamos aqui com a irmã que foi para a Europa e casou com um alemão. O alemão tem a oportunidade de falar no culto de Santa Ceia. Vem o alemão falar, ele, não sei falar, mas se for um Chiquinho, esse Chiquinho é casado mesmo. Você viu o papel, se ele é casado? Tem certeza que ele é casado? Será que ele é um homem de Deus mesmo? Será que ele é batizado com o Espírito Santo? Então, cada um tem sistema que lasca um, meu irmão. Como é que a irmã casa com um cara que não é crente, a outra irmã casa com um cara que não é crente, e só uma delas, a família exige que seja crente? Se lascou, ficou só. Você está entendendo? Casos reais. A primeira irmã casou com um cara que não era crente e se deu bem, certo? A segunda irmã casou com um cara que não era crente e deu certo, virou pastor, certo? A terceira irmã não vai casar com... É luz com luz, luz com luz. Ei, mas as outras duas não casaram? Não, você não... lascou, obedeça. Se for um sueco, melhor ainda. Eu tenho uma tia, quase 80 anos, ainda virgem. Ela é muito amargurada. Vira a chave do destino. Vamos virar a chave do destino. Então, o sistema no Antigo Egito era um sistema top. Seria hoje os Estados Unidos. Há 50 anos atrás seria a Alemanha do mundo. Então, Israel cresceu 400 anos é muitos anos, gente. José já tinha morrido. Depois de 100 anos que José morreu, eles ainda ficaram 300 anos na terra. Aí, esse faraó, que era amigo de José, que era um faraó Ixon, morreu. Foi vencido pelo outro. O outro meteu a espada nele e matou. Na família dele. Então, por isso que a Bíblia diz, se levantou um faraó que não conhecia José. Claro que ia se levantar um faraó que não conhecia José. Que se Israel passou 400 anos no Egito, é claro que em 400 anos o cara lá atrás não ia conhecer José. Mas se levantou um faraó que não conhecia José, ou seja, que não tinha tido acordo com José. O cara disse, eu não fiz acordo com ninguém, meu irmão. Eu ganhei a eleição sozinho, eu não tenho nada, eu não te devo nada. Mas eu votei no senhor, eu não quero saber. Isso foi, você votou no meu pai. Né? E você votou em fulano, eu ganhei, agora se lasque. Então, o faraó que se levantou era de outra nacionalidade. E aí começou a ter a birra com Israel. Né? Aí Israel começou a se preparar para sair do Egito e levar consigo toda a riqueza do Egito. Eu sou extra virgem, pastor, e tenho 26 anos de idade. Olha, Guilherme é homem, é extra virgem, é? É o site Guilherme Alexandre ou é uma mulher? É um homem, 26 anos virgem? Ele é virgem! Oh! Eu acho que o amor não tem nada a ver com religião, mas tem pessoas que pensam assim. Eu respeito, também respeito, né? Agora a questão é, a gente não pode voar com as asas dos outros, a gente tem que voar com as nossas asas. E cada coisa é uma realidade. Então aí foi um ping-pong sobre Israel e José, né? E Faraó. Agora a novela Gênesis está passando, né? O José do Egito. Por isso que o pessoal fica ligando para mim, né? Muito bem gravada, tá de parabéns, tá? Muito bem gravada. As novelas Gênesis, que são várias, né? Elas são verdadeiros filmes. Os caras são profissional. E eles tiveram uma ideia que muitos crentes não tiveram, transformar a Bíblia em novela. Olha, aí fica meus filhos enchendo o saco. Eu quero sair e eles querem assistir a novela Gênesis. Meu irmão, não é assim não. Aí Petro, eu quero assistir, papai. A Giovana, eu quero assistir, papai. Aí o senhor, eu tô com sono, eu quero passear um pouquinho para dormir. Não, aí só sai depois que a novela acaba. Aí, mas isso mostra, fez sucesso com criança, faz sucesso com qualquer coisa, tá? Aí então lá a novela tá mostrando a história de José, né? Tal. A questão de José é que José também tinha ciências, né? E aquela capa, eu vou dar uma palhinha para você, tá?
Aquela capa que Jacó deu para José é uma capa mistério. Como é? Mistério. Como é o nome daquele cara? Senhor Mistério? Não, como é o nome? Meu Deus do céu, de Jesus, de Ave Maria. Aquele cara que entregava os outros mágicos, né? Como é o nome? Ele fazia mistério. A mistério, a coisa assim, né? Então, a capa, pega pra capar. A capa de José tinha mistérios, tá? É o mesmo mistério que Jacó fez para as ovelhas parirem. Aquele povo tinha mistério. Era uma capa de várias cores. E aquela capa dava sorte. Aquela capa aparece na vida de José várias vezes. Aparece quando José vai embora. É o mistério, né? Senhor Mistério. Aí depois a capa aparece quando a mulher agarra, que José fica sem capa, né? José perde a capa. Ela, típica mulher destruidora de tronos, que a Bíblia diz, né? Ela segurou a capa do cara. Ela queria segurar tudo, entendeu? Mas ele não deixou. Aí ela segurou a capa. É uma categoria de mulheres que são um tipo de mulheres políticas. Elas levantam, mas elas derrubam também, né? Jacó era muito misterioso, sim. Ele deu essa capa para José. Capa representa poder, capacidade, mas a capa pode ser benzida. Lembra da capa de Acã, lembra a capa de Elias. Tem muitas partes na Bíblia, das profundezas das coisas coisadas, que apontam para a capa. Então, esse diferencial eu quero dizer para vocês. Ninguém presta atenção na capa. Nós temos a capa de Acã, a capa de Elias, a capa não sei de quem, a capa de Jesus. Jesus tinha a capa também. A capa era uma toga. E essas capas podiam ser benzidas. E eram com panos. Eu fiquei até pensando, será que Jacó tinha os panos da cueca de Adão, né? Porque tem esse mistério aí que vocês não sabem, né? Aquelas roupas que Deus fez para Adão, até hoje os judeus dizem que elas fazem milagre. E essa mesma capa teria passado para José, depois passado para Elias. Era uma capa poderosa. Veja que Eliseu só passou a fazer milagres segurando a capa. Eu quero capa! Tem como assistir aonde o senhor estiver. E que maravilha. Eu tenho uma amiga que está apaixonada por um famoso. Nesse caso, deve esquecer a pessoa e pedir para Deus dar uma resposta e sim ou não. Se o famoso der bola, Deus. Se não der, dando-se fama com tudo. Você tem que pensar assim, gente. O barco que me leva é o melhor barco do mundo. Eu vou estar na piroca. Sabe o que é uma piroca? Você nunca entrou na piroca? Você nunca entrou na piroca? O que é uma piroca? Piroca é um barco de índio. Você está na piroca, aí passa o cara com um iate, aí o cara diz, o iate é o melhor carro do mundo. Não, o melhor carro do mundo é a piroca que você está. Então não adianta a gente dizer, eu estou num Fusca, o melhor carro do mundo é o Rolls Royce. Não é, para mim o melhor carro do mundo é o carro que leva a minha bunda, que leva eu, que me leva, entendeu como é a coisa? Mas a gente fica dizendo, fulano é famoso, pode ser rico. Qual é o relacionamento dele com você? O cara é rico, ele dá presentes, ele quer sustentar você. Se ele não quer, dane-se ele e a riqueza dele, se lasque pra lá. As pessoas se enganam, é a mesma coisa de mulher bonita. A mulher bonita dá beijo em você? Não. Faz aquilo com você? Não. É chata com sua mulher, dane-se ela e a beleza dela. Porque é bonita, sim. Agora, se ela for bonita e der bola e gostar de você, é outra coisa, né? Eita, que delícia! A piroca, né? É a barco de índio, uma piroca. O que é uma piroca? É uma árvore que eles cortam e cavam um buraco no meio, aí vira uma piroca. Tem a pirocona e tem a piroquinha. A piroquinha é pros índios pequenininhos. Se Samuel fosse pra lá, Samuel tem a piroquinha. Tá entendendo? Se Chicão fosse pra lá, era um pirocão. Então, era uma árvore maior. Entendeu, gente? Vocês são maliciosos, hein? A piroca é aquele barco simples que
é feito com um tronco de madeira, os índios vão lá e cava com enxó, sabe o que é enxó? Cava com enxó. Meu pai tinha um enxó. Aí você cava qualquer árvore com enxó. É um picarete de árvore. Você vai batendo na árvore, vai entrando dentro da árvore todinha. A enxó corta até o céu, meu amigo. Eu nunca vi coisa para cortar mais do que enxó. Você bate e ela sai arrancando, né? Aí o índio vai batendo com enxó. Antigamente era uma pedra. Aí faz uma piroca. Se o índio for grande, é um pirocão. Se o índio for pequeno, faz uma piroquinha que dê para ele andar. Entendeu? Se você for missionária numa tribo indígena, então você vai ter que andar de piroca. Tá entendendo? Queira ou não. Pois é. Quero comprar o seu livro Enigma dos Sonhos, mas não estou conseguindo. Qualquer pessoa que dê uma oferta ao nosso ministério, me avise pelo zap que eu mando para você. Eu mando em PDF, tá? Ajuda a gente. Qualquer ajuda e me avise que eu mando para você. Pastor, aqui no Rio de Janeiro é outra coisa. É porque as pirocas são finas e compridas. Tá entendendo? Eu mesmo não gosto muito de piroca, não. Por quê? Tu não gosta não, Chiquinho? Gosto não. Porque as pirocas são muito finas. O cara tem que andar se equilibrando na piroca, senão ela vira. Entendeu? Quando você for andar na piroca, você tem que saber se equilibrar, meu irmão. Ó, que ela fica quase se rebolando. Agora, os barcos que a gente faz é melhor, porque os barcos têm o fundo quadrado, tá? Então, não balança tanto. Mas para andar na piroca, meu amigo, tem que rebolar. Então, você tem que saber andar na piroca. E agora o barco que a gente anda, o barco do homem branco, é 1,5 metro de fundo. A piroca é fina. Aí se você der um vacilo na piroca, aí vira. E aí vem as piranhas e come você. Piroca não é canoa, pastor? É canoa. Mas a piroca é o nome indígena. Piroca, que é uma árvore. A canoa não é uma árvore, né? A canoa é um bocado de tábua pregada. A piroca é uma árvore cortada no meio. Por isso que ela vira muito. E quem anda na piroca tem que rebolar. Eita, Jesus. Pois é. Por que tem que rebolar? Porque a bicha faz... Aí os índios de outros países inventaram 2 pirocas. Então eles faziam 2 pirocas e emendavam uma piroca na outra. Aí ficou bacana. Não, os índios malasianos, né? Eles andavam com 2 pirocas. Aí não virava. Mas os índios brasileiros não desenvolveram isso. Era uma piroquinha só. Então, às vezes o cara ia pescar o peixe, né? Aquele programa Monstros do Rio, né? Aquele caba já andou na piroca. Aí ele jogou, eu vendo ele pescar, né? O peixe puxou, meu amigo, a piroca balança. Só que o índio sabe. Aí então o índio puxa ao contrário. Aí tem um equilíbrio. Mas os índios da Indonésia, aqueles índios dos peitão, como é o nome, que tem as ondas grandes, eles faziam navios com 2 ou 3 pirocas. Era uma pirocona no meio e 2 finas de lado. Aí a bicha não virava. Tá entendendo? Há um perigo danado, porque ela é redondinha, né? Pastor, qual a melhor hora para fazer orações devolvendo macumba? De dia. De dia. É a cáscara da árvore. É isso. Sim, é uma árvore cavada no meio. Pastor, quando puder me responder lá no zap para mim fazer perguntas sobre a compra do livro. Tá bom, Paulão? Paulo Ricardo, tá certo. Então, seja feliz, independente da sua cultura. Seja feliz aonde você viver. Peça a Deus boa sorte, tá? Aqui no sítio, meu tio fez uma vez uma piroca, muito tempo atrás. Porque é o seguinte, a tecnologia do índio, né, é pouca. Mas eu acho que aqueles barcos de 3 pirocas até hoje é usado, né? Que é os barcos de remo. Então, são 3, você pode olhar aí no YouTube, são 3 barquinhos emendados um no outro. Os caras foram inteligentes, porque brigar, lutar, fazer guerra numa piroca, não dá, que aí vira fácil. Mas se for 3, não vira. Se for 2, também não vira. Entendeu, bichinho? Entendeu?
Teve até um cara que eu estava vendo que ele não tinha casa onde morar, aí ele comprou 4 barris, fez um negócio de tauba, botou os barris e fez a casa dele em cima do barril, da casa flutuante. Aí ele fica nos rios, nos ribeirinhos, vivendo, pescando. Olha, coisa boa, inteligente, né? Pastor, não está vindo a notificação. É porque o YouTube é muito grande, né? Então, ative aí o sininho para você receber a notificação, tá? Mas todas as 3 horas da tarde eu estou aqui. Jaciara Oliveira. Não posso falar isso. Porque ela assim, ela quer conhecer um mundo indígena e quer andar muito de barco. Exato. Pois é. Obrigado, pastor, por ler minhas mensagens. Estou amando os seus conteúdos. Assisto mensagens suas aqui no YouTube todos os dias. Tem sido muito edificado. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, o mundo de José era esse mundo aí. O Egito não era essa bagunça, raparigagem, putaria, que as pessoas diziam. O Egito era um estado muito bem organizado. Não era judeu, mas aquele negócio que a pessoa, às vezes tem um divórcio, né, entre a mulher e o homem, e então o outro não presta. Mas não quer dizer, por exemplo, houve o casamento entre o judeu e o Egito, entre os judeus e a Babilônia. Aí depois que o judeu saiu, a Babilônia não presta, é ruim e tal, mas eles levaram muito conhecimento para a Babilônia e trouxeram de lá também, né? E aí por diante, a Alemanha e outros países. Essa birra eu não entro no meio. Eu gosto dos dois, tá? Então, assim, se você tem um pai e uma mãe, um é alemão e outro é judeu, você é por quem? Bem, eu sou pelo que tiver certo, eu pego a parte boa da mãe e pego a parte boa do pai. Entendeu como é a coisa? Não adianta a gente entrar em partidarismo. Ou seja, o judeu presta, o outro não presta. O alemão presta, o judeu não presta. Não entra nessa não, tá? Nós temos muito que aprender um com o outro. Então, nós temos que aprender muito com o Egito, muito mesmo. Ok? Aí o cara diz, não, porque o Egito teve problema, e quem é que não tem? Se Israel fez a mesma coisa que o Egito fez, até a Arca da Aliança é parecida com a Arca de Anubis. Então, tem muita coisa que Moisés, sendo príncipe legalizado, tá? Ele tinha direitos legais, ele não era príncipe de Israel. Moisés era príncipe de Israel e do Egito. Então ele trouxe uma legalidade, por isso que ele fez acordo com Melquisedeque. Porque Melquisedeque não ia fazer acordo com qualquer um. Você acha que ele chega no meio da rua, ei, eu sou Melquisedeque, vamos fazer acordo, boia? Ele fez porque o próprio Moisés tinha lelé. Você tem que ter lelé, gente. O que é lelé? Legalidade. E aí você faz acordos, né? E ele fez, tá? Ok? Tem mais alguma pergunta sobre José e o Egito? Alguma pergunta sobre José e o Egito? Se tiver, fale. Se tiver alguma afirmação também, faça aí que eu leio aqui para você, para a gente conversar. Porque a gente está conversando, tá? E muito obrigado por nos assistir. E Deus vos abençoe, né? Ok? Bem, José do Egito, ele viveu, né, e morreu no Egito. Um mistério é que ele disse, quando vocês saírem daqui, ou seja, eles planejavam sair. Mas eles viviam muito bem no Egito, tá? Todos os cargos melhores do Egito eram os judeus. José conseguiu botar os judeus no top egípcio. Do mesmo jeito na Alemanha, o top era judeu. Mesmo jeito na Rússia, o top era judeu. Os generais de Stalin, judeus. Então, eles sempre estarás por cima e nunca por baixo. Promessa, né? Promessa de Deus. Vamos à interpretação? Vamos. Tem mais alguma pergunta sobre José? Aguento não, kkkk, Michele Silva. Michele, Deus te abençoe, você, seu filho, seu lindo filho e seu esposo. Deixa eu ver mais. O que fazer com o presente que recebemos e desconfiamos que tem magia? É uma pergunta legal. Mas tem mais alguma pergunta de José para a gente falar? Se tiver, diga. Né? Então, o Egito era o top da época, tá? Depois vem Babá, tal, Babilônia, tal, e o povo de Israel tem muita bênção. Eles têm a La Prata, o ouro e a força. Né? E todas as nações do mundo, os mais fortes que tiver, eles estão presentes. Tá? Aqui, onde eles botam a mão,
cresce. Né? Aí eu tiro meu chapéu para o povo de Deus. Inclusive, o agronegócio brasileiro, ele tem muito a ver com o judeu. O Banco Safra, né? Eu estou falando porque é positivo, eu admiro muito esse banco. Né? Eu queria ser correntista do banco. E ele é de origem judia, né? E eles patrocinaram o agronegócio brasileiro. E hoje o agronegócio brasileiro cresceu 400 vezes. 400 vezes. É um estrondo, o mundo inteiro está olhando para o Brasil, porque o agronegócio do Brasil cresceu, gente. E nós temos muito a ver com bancos judeus. Né? Então nós temos que agradecer a Deus pela bênção desse povo. Né? Então veja, onde eles botam a mão, a coisa prospera. E nós temos que ser assim, né? Temos que ser assim também, né? Aqui eu estou querendo mandar um pix para o senhor e disse que a chave não existe. Já mandei outra vez, não entendi. Não existe. joilson.deassis@gmail.com. Existe. Você tem que olhar qual é a chave. Esse é um e-mail. Né? Tem lá CPF, e-mail e telefone. Aí você bota e-mail. Dá uma olhadinha direitinho, tá? Muito obrigado, tá? Let's Truth. Será que o senhor hoje o Chiquinho está assistindo? Você tá? Sempre assisto, eu estou aqui ouvindo nas profundezas das coisas coisadas. Então preste atenção, tá? O Egito é maravilhoso e o povo de Deus é muito inteligente. Você pode absorver. O que eu aprendo com o judeu? Eu aprendo que ele absorve. Ele não absorve as coisas ruins. Ele absorve as coisas boas. Então ele esteve no Egito, absorveu o conhecimento do Egito, fez acordo com os deuses e tudo. E ele esteve na Rússia e contribuiu com a Rússia, mas também teve o poder daquele povo, né? Ou seja, temos que ser assim também, né? Ou seja, temos que ter, né, em nós uma capacidade de absorver as coisas coisadas. Você tem que absorver o que é bom, aprender com quem sabe alguma coisa, né? Amo demais você, pastor. Você me mata de rir. Paulo Ricardão. Ô, Paulão! Então, olha, preste atenção. Como é que você trabalha numa firma 10 anos e não aprende nada dessa firma? Você trabalha numa firma de vassoura e não aprende a fazer vassoura? Como é que pode? Como é que você é obreiro de uma igreja e não aprende a ser pastor? Como é que você é servente de pedreiro 40 anos e não aprende a ser pedreiro? Então, estamos deixando muito a desejar, mas muito mesmo. Né? Então, quando Deus nos expõe a alguma pessoa, né, e tem coisas que nós achamos chato, mas é correto. Eu tenho amigos meus que são extremamente controlados. Eu acho que ele é tão controlado que às vezes se torna até chato. Ele anota, né, só falta anotar as mijadas que dá, mas ele anota tudo, ele é muito controlado. Mas o que eu posso aprender com esse homem? A ser controlado também. As contas dele é toda controlada. Ele sabe o que paga, sabe o que vende, sabe o que vai receber. Tá entendendo? Ele é extremamente controlado. Então o que eu vou fazer com esse cara? Aprender com ele. Você tá entendendo? Conheço os judeus. O judeu chega para mim e diz: é melhor fonte do que jardim. Então eu vou procurar fontes. O jardim, você pega 200 mil reais e bota na mão de uma pessoa, ela vai gastar de um dia para a noite. Os judeus não, ele vai atrás de fontes. Fontes, né? Pastor, eu ouvi o livro Bahia dos Holandeses, Dina Bento. Ô, Dina, muito obrigado. O que você achou do livro? Me diz aí, Bina. A gente, quando escreve um livro, fica doido para saber o que os outros acham. Então, assim, nós temos que aprender que eles foram para o Egito, saíram com raiva do Egito, tudo bem, mas eles saíram com conhecimento do Egito e lá prata, e dinheiro. Né? Eu conheço um cara que trabalhou 5, 6 anos quase de graça. De graça não, mas quase de graça. O cara do vidro. E ele hoje é um dos maiores mestres de vidro da minha cidade. Ou seja, o que o cara deu mais a ele, que ele soube aproveitar, foi o Concon. Concon, conhecimento. Então, quando você se relacionar com uma pessoa, você tem que saber qual é as qualidades dessa pessoa para você tentar imitar. Né? Eu conheço uma empresária
Ela é empresária. E eu estava aprendendo com ela. Ela disse, pastor, e ela é assim, tá? Se eu marcar com o senhor de 10 para as 10, eu chego 10 horas. Se eu marcar com o senhor de 9 horas, eu chego 8h50. E eu saio antes. Olha, um coroa que nem eu. E eu disse, não é que essa menina tem razão. E ela é desse jeito. Ela não se esforça para ser. Agora, quando você olha para a vida dela, ela é bem controladinha. Entendeu como é a coisa? Se ela ganha 10, ela não gasta 10. Ela gasta 7. O cara não percebe isso, a gente só vê por cima. Ah, fulana é próspera. Sim, mas é porque ela é próspera. Tem a bênção de Deus, tem a bênção do DNA, tem outras bênçãos, mas tem também o comportamento. Então você deve aprender com as outras pessoas. Por exemplo, você é manicure, por que não aprende a cortar cabelo? Você não tem que evoluir, entendeu? Se você se encontrar com aquele Jack Chan, por favor, aprenda que ele faz aquele bicão dele assim. Ele é brabo, mas tá certo. O cara vai fazer uma merda, não faz nada na vida e fica reclamando. Mas se a comida é boa e você se dedica a ela, pode ser onde for, o cara vai atrás para comer. Né? Então, você aprenda com as pessoas. Agora, aprenda com as pessoas certas. Se você aprender com as pessoas erradas, você vai aprender a ser ruim. E a gente aprende, viu, gente? Se a gente tiver um amigo ruim, a gente vai aprender as coisas ruins desse amigo. Eu lhe garanto isso. Me diga com quem andas e eu direi quem és. Nós estamos sempre aprendendo. Agora vamos aprender o que é bom. Nós aprendendo o que é bom, aí aumentaremos as nossas qualidades, tá? Ok? Pastor, vamos fazer uma campanha para engravidar em 2022. Vamos fazer para engravidar agora, mulher. Então, qualquer assunto que você queira saber, coloque aí no nosso canal. Quero saber isto. Como engravidar rápido? Joilson de Assis. Quero saber isto. Joilson de Assis. Egito, Joilson de Assis. Aí vai ter uns 3 estudos falando sobre o Egito. Aí você vai ter uma ideia. A gente falando na parte teológica, falando na parte filosófica. Ok?